a gente vai falar de jejum intermitente, vamos dizer assim, versus comer de 3 em 3 horas. Vamos entender alguns conceitos, vamos entender o que é positivo, vamos entender onde estão os perigos. E é por isso que hoje vamos responder as principais perguntas que muita gente tem dúvida. Não adianta, toda vez o Dr. Roberto recebe nas redes sociais dele e eu na minha. Jejum intermitente, comer de 3 em 3 horas, o que comer, o que não é, o que é saudável, é para todo mundo? Dá uma olhadinha nessa introdução. O jejum intermitente é um método de emagrecimento que visa intercalar períodos de jejum com períodos de alimentação. O objetivo é fazer com que o corpo utilize os estoques de gordura e, com isso, haja uma perda de massa gorda. No dia 17 de setembro, a morte de uma mulher em Natal reacendeu a polêmica da prática do jejum intermitente e do uso de suplementos sem orientação nutricional. Ela teria ingerido um produto manipulado antes de iniciar uma atividade física por volta das 14 horas, após ter dispensado a alimentação na noite anterior. A moça em questão já era magra, não tinha reserva de gordura para queimar, passou um longo período sem se alimentar e antes de treinar ainda tomou um termogênico. A junção de todos esses fatores foi o que causou sua morte. Tá aí, mais do que bem-vindo o assunto, né? Evitar outras mortes e entender o que aconteceu. Com a gente mais uma vez, ele que é nosso nutrólogo, clínico geral, Dr. Roberto Navarro, bem-vindo. Obrigado, que Carol. coisa boa. Antes até Obrigado. da gente começar, quero dizer e preciso dizer para Dr. Roberto e Maluzinha que semana passada foi a semana do aniversário do Você Bonita e não foi a semana que vocês estão, porque vocês estão quinzenalmente fixos aqui de coração. às segundas e eu quero dizer o quanto amamos vocês e o quanto vocês estavam aqui com a gente, né? Em todos esses dias eu recebi as flores, a produção ficou muito feliz e vocês complementam, completam com tanto profissionalismo. Disso, Carol, somos parte dessa família. O seu post estava muito lindo e sempre. Maior orgulho de fazer muita parte gratidão, dessa família, viu, doutor Você Roberto? Bonita. Eu que agradeço vocês pela oportunidade de me expressar. E aqui. acontece, né? A gente tem os dias fixos aí, eles são, né, nossos colaboradores, únicos que estão quinzenalmente aqui no programa. Então a gente vai, as meninas inclusive têm essa organização e você também na sua agenda de estar aqui. Sem dúvida. Mas fica todo o nosso carinho aí a esse profissionalismo de vocês dois, que a Obrigado, gente Carol. agradece todas as segundas que eles estão aqui. Vamos então para esse assunto importante, doutor Roberto? Até para a gente entender o caso, a gente vai explicar o jejum intermitente, vamos falar desse lance que há muito tempo foi comentado, que as pessoas devem comer de 3 em 3 horas. Hoje existem aí outros estudos que você vai colocar para a gente, mas fato é, uma menina morreu, né, que talvez tenha abusado de algo antes do jejum intermitente. Como que você enxerga esse quadro? Essa aí que tá, Carol. Primeiro entender a individualidade, né? Então, o que se sabe é que o corpo humano, ele se adapta para aquilo que você oferece para ele. Né? Em que sentido eu estou dizendo isso? Se você é um sedentário, o teu corpo está acostumado com o sedentarismo. Ele não precisa de acionar reservas de energia, porque você não gasta tanta energia. Agora, vamos pegar um outro extremo, vamos pegar um atleta que vive do esporte, que treina todo dia, em alta intensidade, com muitas horas, esse volume de treino é muito grande, o corpo se adapta a isso. Ele causa modificações metabólicas no sentido de otimizar, quando você faz muita atividade física, fazer com mais eficiência a geração de energia. Tá. E para isso ele precisa de substrato, ele precisa de acionar mecanismos enzimáticos, hormonais, que vão fazer o uso do nutriente ser mais eficiente para gerar energia. E quando eu falo nutriente, estou falando da glicose, eu estou falando do aminoácido que está na proteína e estou falando do ácido graxo que está na gordura. Tá? Então, onde eu quero chegar? Uma pessoa treinada, ela consegue se adaptar a utilizar a sua gordura como fonte de energia. Por isso que geralmente tem uma taxa de gordura baixa. Se pegar quem vai muito à academia, faz aeróbio, faz a força, né? Aqueles que estão fazendo um treino já de longa data, estão adaptados, eles utilizam o tecido adiposo com muita eficiência.
eles conseguem mobilizar com extrema facilidade o tecido adiposo. Porque o tecido adiposo, a gordura do nosso corpo, gera energia para muito tempo. Tá. Né? Demora a ser acionada, não é logo que eu começo o treino, mas depois de um tempinho, quando eu aciono, ela dá muita energia. Então, esses atletas já têm uma taxa de gordura baixa. Tá. Então, vamos pegar nesse caso, o que pode ter acontecido? E aí vem, Carol, até uma orientação para todos que estão em casa, que chama-se avaliação pré-esforço. Isso quem é médico do esporte sabe, quem é clínico, quem é cardiologista sabe. Primeiro, entender a condição prévia de um indivíduo para saber qual é a atividade física que ele suporta, ou qual seria adequar, mediante a sua saúde, o treino ou a atividade física que ele vai se submeter. Tá. Então, essa avaliação pré-esforço é um ato médico. Isso não tem como ser feito nem pelo nutricionista, nem pelo educador físico. Tá? Isso é um ato de avaliação médica específica. Então, primeiro, será que essa pessoa que teve esse quadro, né, já tinha alguma condição prévia? Por exemplo, a gente vê morte súbita em atleta, que está lá no meio do campo e de repente, plum, é raro. Mas por quê? Porque pode ter um distúrbio cardiológico. E onde eu quero chegar? Se ela treinou já com as suas reservas de energia, a gente tem uma outra reserva para o imediato, Carol, que é a glicose que está no glicogênio. O glicogênio é um estoque de glicose que fica no músculo e um pouco no fígado. Esse tal glicogênio o corpo acessa com extrema facilidade, que é justamente para as horas para o momento em que o corpo precisou de mais energia, até mobilizar a gordura vai levar um tempo, então vamos usar glicogênio. Tá. Provavelmente ela já tinha um estoque de glicogênio baixo, porque ela não se alimentou na noite anterior. Então ela iniciou um treino onde o corpo não tinha reserva de glicose, não tinha glicogênio e não sei qual a taxa de gordura corporal que ela tinha para julgar, tá? Mas de qualquer maneira, o que acontece com o corpo humano quando ele se vê numa situação de estresse? Quando a gente fala estresse, é algo que o corpo humano é agredido de alguma maneira. O estresse pode ser físico, pode ser emocional, pode ser químico, mas numa privação de energia, para o corpo é um fator de estresse. Ele tem que dar um jeito de mobilizar glicose, senão falta para o cérebro. Então, o que o corpo humano faz? Ele lança a mão de hormônios para mobilizar essa reserva de energia. Um desses hormônios é a adrenalina, ou epinefrina, que é produzido na nossa suprarrenal. O que acontece no estresse? Ela provavelmente liberou muita epinefrina, o corpo tentou mobilizar a reserva de onde tinha um restinho, a epinefrina aumenta a frequência cardíaca e ela ainda tomou um termogênico. Então pode ser que em algum momento o coração deve ter entrado numa taquicardia, numa arritmia e não aguentou. Então aí Nossa, doutor, agora com toda... É interessante, assim, claro, não era paciente do Dr. Roberto, nós não acompanhamos, apenas colocamos aqui, que foi inclusive o que movimentou a ideia de trazer a pauta para continuar, né, informando e salvando vidas, porque para que isso não aconteça com outra pessoa, agora com essa explicação ficou perfeito. Agora, vamos começar com as nossas perguntas? Vamos lá. Para a gente entender o que está aí para vocês na tela. Jejum intermitente ou comer de 3 em 3 horas? Esta é a questão. No final da pauta, Dr. Roberto, com toda a explicação, você vai tirar a sua conclusão. Vamos entender o que ele vai dizer. Eu já sei um pouco, porque eu já li aí a pré-pauta e eu concordo com você. Vamos lá. Na tela, primeira pergunta. Se eu não comer a cada 3 horas, não emagreço? Essa é clássica. É clássica, Carol. Então vamos pensar por que a medicina, né, a nutrição, começou a sugerir que a gente comesse a cada 3 horas. O que se sabe é que o nosso peso final, Carol, é quanto eu ponho de combustível, né, quanto eu como e quanto meu corpo gasta. Essa conta vai valer sempre e não tem como nenhum profissional da área da saúde desconsidera essa conta. Tá? Então, como é que o corpo gasta energia, Carol? A gente já falou isso em várias pautas aqui. O fato de eu estar vivo, eu já estou gastando energia, né? Mesmo parado, no repouso. Meu coração está batendo, eu estou respirando, então chama gasto energético de repouso, que equivale a mais ou menos quase metade do que o corpo é capaz de gastar. Mesmo no repouso, ele gasta energia. Do 100% que o corpo tem capacidade de gastar energia. A atividade física, o movimento, gera um outro gasto extra, que já não é mais o repouso. É o gasto despendido pela atividade física, que pode equivaler a mais 30% do gasto energético. Então, metade repouso, 30% pela atividade física. 10% a mais de energia o corpo gasta quando a gente está com febre ou quando está com frio, porque o corpo tem que se aquecer e na febre aumenta a frequência cardíaca, aumenta o gasto energético, 10%. E 10% que sobrou é o ato de comermos. É o gasto energético despendido pelo próprio alimento, pela alimentação. Né? Se a gente pensar que atividade física me dá 30% a mais de gasto energético, 10% é 1/3 de uma atividade física leve, quando eu como.
Então, se sugeriu que a gente fracionasse nas horas em que eu estou acordado, comer a cada 3 horas, para a gente ter o direito de queimar esses 10% a mais. Agora, se eu comer a cada 3 horas mais do que eu devo, no final das contas, eu vou engordar do mesmo jeito. Doutor Roberto, sabia que era por causa disso, não? Essa história do 3 em 3 horas? Então ficou acadêmico. Hoje eu diria que em todas as universidades, as faculdades de medicina, de nutrição, ainda devem ensinar que a dieta tem que ser fracionada a cada 3 horas. O que vem mudando é que talvez nem sempre isso seja tão importante para algumas pessoas que se adaptam em ficar mais horas sem comer. Mas tecnicamente, se eu, respondendo, se eu não comer a cada 3 horas não emagreço? Não, emagrece. Se você, no total do que comeu... Do dia, né? É o balanço energético, Carol. O que eu comi nas horas que eu tive a oportunidade de comer? Eu posso ficar até um dia sem comer fazendo jejum. Mas no dia que eu como o quê? E como quanto? Essa continha as pessoas estão esquecendo. Né? Não importa quantas horas se fica sem comer, vai continuar importando. E sempre o que eu como nas horas que eu tenho oportunidade de comer. Seja por 8 horas, né, que tem jejum intermitente de 16 horas sem comer, só posso comer por 8 horas. Então, a conta vai continuar valendo o que eu vou comer nessas 8 horas. Perfeito. Porque senão acaba... Né, então, não quer dizer que se eu não comer a cada 3 horas eu não emagreço. Emagreço, mas vai depender do que você come. Não é isso que vai ditar. E tem pessoas que precisam comer a cada 3 horas, Carol. Então, era isso que eu ia te perguntar. Quando a gente comenta aí de algumas pessoas... E que dão esse feedback, inclusive, para você, como pacientes, né? Ai, doutor Roberto, se eu não como de tal, eu tenho hipoglicemia, eu passo mal, eu tenho tontura. Isso também é de um organismo, é pessoal. Sim, é individual, Carol. Aliás, no final da pauta vai todo mundo entender que existe uma individualidade, que se você respeitar, tudo dá certo. Tem pessoas que têm uma tendência à hipoglicemia, Carol, que não mobilizam reservas de glicogênio com tanta facilidade. Então, são pessoas chamadas de hipoglicêmicas. Se ficar mais 3 horas sem comer, ela passa mal. Então, esses jamais fariam jejum intermitente. Quem usa medicamento para controlar os níveis de glicose no sangue, um diabético, principalmente que toma insulina, esse é proibido ficar muitas horas sem comer. Crianças em fase de crescimento, porque a demanda energética é maior que eu estou construindo tecidos. Eu preciso de muito nutriente, me manda porque eu estou crescendo. Então, uma criança não vai fazer jejum intermitente, uma gestante não deve fazer o jejum intermitente, um idoso não é prudente jejum intermitente, porque o idoso não mobiliza reserva de energia com eficiência e libera mais adrenalina na privação do alimento. E muitos já são cardíacos e podem infartar durante a madrugada, inclusive, então contraindicado. E outro público-alvo que eu acho que é contraindicado, Carol, fui até uma mídia me entrou em contato para pegar uma opinião, porque saiu numa revista de adolescente, dessas de jovenzinhas, falando sobre jejum intermitente de uma maneira em que a gente tem que pensar o seguinte, Carol, adolescente com transtorno de imagem corporal, de um jejum intermitente para uma anorexia é um pulo. É verdade. Porque ela vai começar a brigar para não comer. E ainda com orientação médica. Porque a minha nutri, meu médico, falou para eu fazer isso. Então tem que tomar muito cuidado com públicos adolescentes e que tem um perfil de transtorno da imagem corporal. E quem é profissional da área da saúde sabe o que eu estou dizendo. Então tem que tomar muito cuidado. Ótimo, ótimo, grandes alertas. Vamos para a próxima pergunta. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Já, vai mandando mesmo, porque é para tirar todas as dúvidas. Devo comer a cada 3 horas, mesmo sem estar com fome? Como é esse aviso do nosso organismo? Fome. Como é que a gente interpreta a fome? Aí é que tá, Carol. Hoje, né, se eu continuasse sendo muito acadêmico, eu diria que não, tem que comer a cada 3 horas. Hoje, o que eu digo para o meu paciente, Carol, tirando as contraindicações que tem que comer a cada 3 horas, tá? Para o paciente que se adapta bem a mais horas sem comer, eu digo para ele comer quando tem fome. Tá? Porque a fome é justamente despertada quando a taxa de reserva energética na célula está começando a falhar. Começou a faltar glicose, o centro da fome é estimulado para que a gente coma. Senão a gente seria apático e não comeria nada e morreria de inanição. Então a fome é um aviso, está faltando energia. Tá? Então se eu estou sem energia, eu como. Então mas eu levo 5 horas para querer comer de novo. Tudo bem, respeite essas 5 horas. Problema nenhum. Então, problema nenhum, desde que você tolere isso. Tem pessoas que acordam, por exemplo, sem fome, Carol. Eu tenho vários pacientes que falam, doutor, eu acordo totalmente sem fome. Provavelmente são comedores noturnos. Comem tanto antes de deitar que acordam sem fome. Então já começa aí o problema. Põe combustível na hora que o corpo não vai gastar. Não é muito inteligente isso. Acordam sem fome. Esses são capazes de fazer um jejum maior. Porque ela só tem fome às 10 da manhã. Então, eu estou lá sedentário, estou meio gordinho, vou para o escritório. Pode ficar sem comer. Não como nada. Tudo bem. Né? Se achar que consegue, sem problema nenhum. Mas se não tem fome, eu acho que não é necessário. Agora, tem pessoas que ficam famintas muitas horas sem comer.
Tá? Aí perdem a mão. Se eu ficar 8 horas sem comer, depois eu como um boi. Aí esse é o problema. Esse é o problema. Porque compulsão numa refeição seguinte. Exatamente. E outra coisa, se eu como, eu tenho que ficar saciado por um tempo. Se eu como e meia hora depois, 1 hora depois estou com fome de novo, isso não é fome, é ansiedade. Ou é compulsão alimentar. Ou você comeu muito mal na sua última refeição. Está faltando nutriente. De não ter suprido a necessidade energética. Aí teu corpo vai pedir mais. Entendi. Agora, uma refeição bacana, completa, né? Proteína, um bom carboidrato, uma boa gordura, uma fibra. Isso é que o corpo precisa para te saciar por mais tempo, né? Tá aí. Muito bom. Vamos para a próxima. Glaucia tá muda, tá prestando atenção em tudo. A diretora tá assim, olha lá, prestando atenção em cada detalhe. Na tela, olha lá, comer de 3 em 3 horas acelera o metabolismo, foi o que você explicou. Mais ou menos que eu já expliquei isso. De certa forma, pode acelerar, mas pode comprometer? Na verdade, toda vez que eu saio do meu gasto energético que até então estava e o movimento, o ato de comer, o meu metabolismo se acelera, sem dúvida, né? Agora, não quer dizer que esse acelerar o metabolismo vai valer a pena se eu comer a cada 3 horas mais do que devo. Mas, entendi. O que a medicina está concordando, Carol, isso é unânime. Eu vou falar isso até porque quem está em casa vai achar que não precisa fazer atividade física. Faça, por favor. Atividade física é um divisor de águas na vida de todo mundo. É verdade. O que ainda importa no seu peso é o quanto você comeu. Independente, porque você pode malhar que nem uma louca, ficar lá 2 horas na academia e queimar 500 calorias e sentar e comer um sanduíche de fast food e recuperar 800. E aí? Então, é óbvio que a atividade física é um divisor de águas para mudar a sua vida, você queimar mais, e é fundamental para não voltar a ganhar peso. Inclusive para a liberação hormonal e para aquele lance que você comentou já dos receptores que melhoram, né? Mas o total que eu como ainda é o divisor de águas, independente se eu como a cada 3 horas ou não. Vai depender do que eu comi. Bom saber, ainda assim, é a reeducação eu acho que alimentar. Dá uma inspiração, vamos dizer assim, para você ter aí um controle maior e uma percepção do que você está colocando no prato. Então, é importante ouvir isso, porque às vezes a pessoa está exatamente com essa conduta. Já comecei atividade física, já não sei o que lá, mas não consigo emagrecer. Não, o ponto lá da balança, ele não mexe. E você sabe que o sedentário, Carol, ele tem mais dificuldade de metabolizar reserva porque ele não é treinado. O corpo dele não precisa de energia. O corpo dele não aprende como mobilizar reserva. Entendi. Quando eu falo reserva, é o glicogênio do músculo e o tecido adiposo. A gente só não pode mobilizar a reserva de energia, que é a nossa proteína muscular. Se eu pego proteína do meu músculo e transformo em glicose, eu perco massa muscular. Isso é uma burrice. Isso é péssimo. Péssimo, tá? Então, o sedentário, ele quando vai tentar fazer um jejum intermitente, vai fazer uma caminhada, ele passa mal. Porque ele começa a ter hipoglicemia, porque ele não consegue metabolizar o glicogênio com a mesma eficiência. O oxigênio é que ajuda a queimar a glicose, né? Ajuda a queimar o glicogênio, transformar em glicose e oxidar a gordura. É pelo oxigênio. A capacidade aeróbica do sedentário é baixa. Ele não consegue metabolizar o oxigênio com tanta eficiência. Entendi. Agora, o treinado não. O treinado, ele tem uma capacidade aeróbica muito grande. Porque o corpo consegue metabolizar a reserva porque ele vai ensinando o corpo a precisar de reserva. Primeiro tem que fazer. E ele fica ofegante com mais tempo, depois de ter feito mais muito mais. Tempo ele tem muito de mais atividade resistência. física. Porque para chegar a esgotar todas as reservas leva mais tempo, porque ele mobiliza com mais facilidade. Puxa. A atividade física ensina o corpo a queimar reserva. Né? O que, depois, se quiser passar outras perguntas, que talvez ainda tenha algumas coisas para falar a próxima já é do jejum intermitente? Que agora não lembro a ordem, Juju. Canta para mim, Glaucia. Então vamos ouvir isso aí que depois eu vou juntar com a minha pergunta, tá? Perfeito. Olha lá, na tela. Que eu agora já embaralhei toda hora. Não, vamos lá, é muita coisa. Se eu fizer jejum intermitente, meu metabolismo não vai desacelerar. Que coisa. Então agora entramos, que era onde eu queria chegar. Perfeito. Doutor Roberto, qual é hoje o benefício de um jejum intermitente? Ele está ligado ao metabolismo, ele está ligado a uma função aí, enfim, hormonal, essa parte hormonal de comando do nosso corpo. Ele está ligado a mais queima de gordura, porque, como você falou, saiu na revista de adolescente, que perigo, virou moda. E a gente não pode ser moda uma coisa que a gente não sabe nem o que é. Concordo, né? Carol. Qual é o benefício dele? Então agora a gente vai saber. Por que está se falando tanto em jejum? Então vamos lá. Né? O que os estudos começaram a mostrar de um tempo para cá é que quando a gente submete o nosso corpo à privação do alimento por muitas horas, né?
privação do alimento é depois de 3, 4 horas que eu comi, eu entro num jejum. Tá. É a fase de jejum. Eu estou longe da última refeição. Acabou aquela reserva energética de uma refeição, eu vou começar a usar a reserva. O que a medicina começou a entender é que na privação da energia, o corpo humano é obrigado a acionar mecanismos que aumentam a eficiência da busca da reserva. Óbvio, não me deu energia, então vamos usar a minha reserva. Qual é a minha reserva que a gente quer usar? É a gordura, é o tecido adiposo. É essa que eu quero acessar. E o que se descobriu é que quando você faz o jejum de maneira intermitente, por até 14 horas em mulheres, até 16 horas em homens, existe um gene que ele aumenta a sua expressão e esse gene faz com que algumas proteínas chamadas sirtuínas otimizem a sua lipólise. Lipólise é a queima da nossa gordura. Tá. O corpo fica mais eficiente usar reserva. Isso é um fato? Isso é um fato. A medicina compreendeu isso. Tá. Tem agora um japonês que terminou um estudo, ele está concorrendo até o Prêmio Nobel de Medicina, não sei se já saiu para ele ou para outro, que durante a privação de energia, o corpo humano é obrigado a matar células que não estão funcionando direito. Porque o corpo humano não quer carregar peso morto. Eu estou precisando de energia, eu estou gastando energia para você se multiplicar errado, uma célula que se multiplica e se transforma em outra, né? A gente vai renovando as nossas células. Se a célula que eu multipliquei, a nova célula, vem com um defeito no DNA, o corpo humano vai lá e mata, para não transformar numa célula mutante e transformar num câncer. Isso chama apoptose. E se descobriu que no jejum, o corpo humano, no jejum intermitente, com mais frequência, essa apoptose é estimulada a matar células que não estão funcionando bem. E esse cientista provou que isso pode ser uma defesa para a gente não ter um câncer. Então, tá, que legal. E se sabe que, olhando estatisticamente, religiões que jejuam uma vez por semana têm uma sobrevida maior. Macacos testados em laboratório, os que comeram menos, viveram mais. Quando a gente come, Carol, que entra glicose, que entra energia lá no nosso motorzinho da célula, que chama mitocôndria, se gera calor. O calor aumenta a lesão térmica pelo calor de estruturas dentro da célula. Que nem carro que você anda muito, o motor não aquece. Então o raciocínio é simples. Se eu como muito, toda hora e grandes quantidades, eu gero mais lesões térmicas dentro da minha célula e tenho uma sobrevida menor. Óbvio que quem come muito é mais gordinho, obesidade é um fator de risco para a doença. Então já tem um Então, alerta, se a gente pega tudo isso, as pessoas começaram, e concordo com a tua fala, entre o que a ciência está estudando e que o blogueiro está sugerindo, é outra história. Né? E o que o profissional irresponsável está fazendo, sem entender que ele pode ter um paciente que tem contraindicação de fazer um jejum intermitente, e faz e se lasca, é aí só que tem um divisor de águas, Carol. Então, para quem é um jejum intermitente hoje, qual seria uma indicação, vamos dizer assim, segura, né, que esses benefícios serão colhidos por esse paciente que tem a indicação de jejum intermitente? Pessoas que não têm nenhuma doença que contraindique muitas horas sem comer, tudo bem. Tá? Não tem nada que force ele ter que comer a cada 3 horas. Esse pode fazer um jejum intermitente? Pode. Não é hipoglicêmico, não é gestante, tudo aquilo que a gente falou antes. Não pode ser sedentário. O sedentário, se ele ficar muitas horas sem comer, ele não mobiliza a reserva. Não vai adiantar muito. Embora, óbvio, se ele ficar 12, 15, 16, 18 horas sem, 16, 8 horas sem comer, 16 eu acho que é um limite razoável, ele vai mobilizar a reserva, porque o corpo vai precisar de tecido adiposo. Agora, vai continuar valendo o que ele come. Depois, na primeira refeição, depois de 16 horas sem comer, se eu Era o que eu como queria chegar. Uma refeição com uma carga de glicose alta, eu parto para o meu de jejum, 16 horas sem comer. Um pão francês com geleia, um suco de laranja, um doce, esquece. Toda a glicose que vai entrar no teu sangue vai voltar como reserva. O que você gastou nas 16 horas E de você jejum. vai ter um pico de insulina muito alto. O que se sabe, Carol, é que quando a gente está sem comer muitas horas, a gente cai a taxa de açúcar no sangue, de glicose no sangue. Junto cai a insulina. Quando a insulina está baixa no nosso sangue, para mobilizar suas reservas, o corpo humano, além do que eu falei lá, da adrenalina, o corpo libera mais GH. O GH é um hormônio que faz lipólise, ele queima gordura para virar energia. Então, também, quem fica muitas horas sem comer tem uma taxa de GH um pouco maior, o que pode ajudar na lipólise, na queima de gordura. Agora, tudo isso tem que ser visto dentro de um bom senso individual, Carol. Eu acho que o grande, quando essa pauta surgiu para a gente fazer, eu pensei muito na responsabilidade que eu tinha de estar aqui perante milhares de pessoas. Por isso você foi escolhido, doutor Roberto, porque a gente porque eu sou, e a Carol conhece minha ética, eu não consigo fazer nada que seja para venda. Tá? Eu acho que a gente tem que parar de embalar. Tem que parar de embalar coisas para vender em termos de dieta, em termos que eu falo de embalar no sentido de querer que todo mundo siga o mesmo padrão alimentar.
Tá? Isso não é legal porque na nutrição, na medicina, a gente sabe que existe uma coisa chamada individualidade. Quando a gente respeita a individualidade, faz exames prévios, entende a condição médica do paciente, dali para frente é que eu vou definir se esse paciente faz jejum intermitente. Eu tenho pacientes comigo fazendo jejum intermitente, claro, mas estão fazendo de maneira totalmente correta. É e tem indicação. pacientes que vão para fazer achando que vão fazer, eu digo, não é pode, para você. porque você tem contraindicação. Tá certo, Como tem pacientes que me perguntaram, mas pô, doutor, eu não consigo comer a cada 3 horas. Você tem fome para comer a cada 3 horas? Não, então não precisa. E olha quantas... Bombando de Entendeu? pergunta de jejum intermitente. Vamos começar para dar tempo de a gente fazer várias perguntas do público. Na tela, olha lá. Quero ver, meninas. Olha lá. Já veio do Adalto, hein? Ele escreve pra gente bastante. Um beijo. Jejum intermitente com atividades de alta intensidade, como crossfit, é indicado? Bom, esse paciente, que se ele estiver treinado, tá? Se ele estiver treinado, ele for um, paciente, um atleta ou alguém que faz atividade física com muita frequência, o corpo dele mobiliza a reserva de gordura com mais eficiência. Tá? Os únicos estudos que tem hoje, porque o jejum intermitente, fazer atividade física em jejum intermitente, os estudos mostraram em atividades de leve intensidade a moderada. Então, um treino que não seja muito puxado, que não envolva muita força, que não fique 10 horas correndo, e mostrou que realmente eles conseguem cumprir, não tem tanta perda de massa muscular, né? Porque se você não comer depois também, depois do treino, né? Você não reconstrói suas reservas. Se você for para um próximo treino com pouco glicogênio, que vai vindo, que você vai comer depois, tá? O corpo vai ter que pegar proteína do teu músculo, transformar em glicose e virar glicogênio. Aí isso é ruim, tá? Os estudos que eu vi, eu dei uma atualizada em estudos e vi que tem em ratos. Tá? Não sei como testaram isso em termos de ratinhos, mas fazendo eles se exporem a atividades com mais intensidade, inclusive com um pouco mais de força. Depois talvez ali na gaiola, naquelas rodinhas que eles ficam, de uma maneira que tem que fazer mais força, e viram que eles toleraram uma atividade física de alta intensidade e não perderam massa muscular. Tá? Só que isso foi em ratos, Carol. Em humanos, a gente tem que ver isso a médio prazo. Eu acho que seria até inteligente, depois de jejum intermitente, ter a indicação do médico, comer o que tem que comer, porque aí quem vai dizer também é o médico junto com o nutricionista na montagem desse cardápio do pós-jejum. Sim. E aí depois faz a atividade, vai continuar fazendo a atividade, já vai ter cumprido o jejum, aí dá tudo certo. E cuidado com o que está tomando, né? Antes do treino, para não ter uma descarga adrenérgica, isso também pode ser um risco. E acho que só vale a pena tentar fazer isso, Carol, para quem está trabalhando com mudança de composição corporal, que eu acho que a maioria quer, né? Ficar com menos gordura no corpo. É porque para muitos atletas isso é fundamental. Ele ter uma taxa de gordura corporal mais baixa para aquela modalidade, para competição. Então, agora, um público esportista, light, né, que não está treinado, eu acho desnecessário submeter um corpo a esse tipo de estresse, Carol. Eu acho que primeiro, então, vai primeiro virar um atleta moderado, tá fazendo atividade física 5 vezes por semana, 1 hora, 1 hora e meia, já está um tempo fazendo, já está condicionado, aí a gente para e pensa se vale o que fazer, se vale a pena ou não, Carol. Mais uma perguntinha, olha lá na tela. Obrigada, Joyce. Estou grávida. Preciso comer de 3 em 3 horas mesmo sem estar com fome? Que pergunta linda! E aí, esse momento é um momento também cheio de dúvidas, doutor Roberto. Como é que é essa história? O bebê, posso prejudicar o bebê se eu não comer de 3 em 3 horas? Olha, é prudente que coma, porque existe uma tendência maior na gestação, até porque ela está gerando, né, novos tecidos dentro do corpo, gerando um feto, né, um futuro bebê. É prudente que ela forneça nutrientes periodicamente para evitar justamente ela ter que usar suas reservas de glicogênio por muito tempo e depois isso prejudicar, porque o glicogênio que está de reserva de energia da gestante é o que vai de reserva de energia também para o bebê, para o feto, né? Então não é prudente, eu acho que não se recomenda, pelo menos oficialmente, que a gestante faça um jejum de muito tempo. Como às vezes fracionadamente volumes menores, porque algumas gestantes que estão no 8º mês, 7º, tem muita dispepsia, às vezes azia, porque está ali comprimindo o estômago, né? Então fracione, come volumes menores, só que ao longo do dia. Mesmo sem fome, eu acho que é prudente não ficar muitas horas. Não precisa ser aqueles 3 horas contado no relógio, 3 horas. Pode ser 3 horas e meia, mas não fique 6, 7, 8 horas sem se alimentar. Não esperar dar uma fome muito avassaladora, aquela que a gente sente mesmo. Não é prudente, eu prefiro que faça o correto. Doutor Roberto, temos que encerrar e eu queria só fechar com uma pergunta importante que eu vim com ela a pauta toda, inclusive já estava na minha cabeça antes da gente começar, que foi uma coisa que eu aprendi com você aqui no programa. Uma aula muito antiga, se você colocar lá no YouTube do Você Bonita, quando o doutor Roberto falou do glucagon. Glucagon. Certo? Glucagon, aprendi com você. É o hormônio
inverso, contrário à insulina. Ele chama de contrarregulador, exatamente. Certo? Quando a insulina está alta, o glucagon está baixo. Não vamos esquecer ele fazendo assim com a mão, certo? Vamos no meu raciocínio, tá, gente? Você aí de casa. Glucagon, insulina alta, glucagon baixo. Insulina, hormônio estocador. Isso. Glucagon, hormônio queimador. Queimador. Então, se a gente inverter e aumentar o glucagon e diminuir a insulina, nós temos mais chances de queimar gordura, certo? Totalmente. Onde isso entra no comer de 3 em 3 horas, para contar para o pessoal de casa onde está o glucagon? Comendo o que a gente tem glucagon? Aí depende do que ele comeu. Se nessa refeição houve uma carga de carboidrato alta, por isso que eu aposto muito no low carb por isso. O low carb é uma tentativa de não deixar a insulina ficar alta muito tempo. Porque a insulina é mediante a glicose que entrou no teu sangue. E glicose tem muito no carboidrato. Então, no açúcar, no refinado, nas farinhas brancas. Então, se a minha refeição tem uma carga glicêmica alta e a cada 3 horas eu como só carboidrato de carga glicêmica alta, esquece. O glucagon não vai subir nunca. Esquece. O que estimula o glucagon é a proteína. Então, a gente tem que ter um aporte proteico correto. Quando a insulina está baixa, eu mobilizo o glucagon e o GH para mobilizar a reserva. Por isso que o jejum intermitente mobiliza muito a tecida adiposa, porque a insulina está baixa. Né? E no low carb também eu tenho uma insulina mais baixa. Então eu prefiro o low carb do que não comer. Né? Comer quando tem fome, para encerrar, coma quando tem fome, não faz jejum intermitente sem uma orientação médica, tá? E aposte que a atividade física vai ser sempre um divisor de águas na vida de todo mundo. Quer comer mais carbo, gaste mais, né? Então é por aí. E faça exames médicos antes de definir se você pode ou não seguir uma estratégia nutricional para saber se você tem alguma contraindicação. Muito bom! Preciso dizer alguma coisa. Eu queria fechar com a pergunta do glucagon, porque isso ajuda... Aprendeu, hein, Carol? Opa! Não, eu olho e falo assim, nossa, tem tanto... Ah, não comi proteína. Pega um pedacinho de atum. Pega um pedacinho de frango desfiado que sempre tem na geladeira. Estimula o glucagon. E aí eu sempre lembro, glucagon do Dr. Roberto. Glucagon do Dr. Roberto. E isso, gente, eu quis fechar dessa forma. Quando a gente fala das 3 em 3 horas, passou 3 horas, ai, mas eu tô com um pouquinho de fome. O que você vai comer, lembrando do glucagon? Proteína, eu aprendi isso com você. É mais interessante, né, não tendo contraindicação. Eu lembro, bom, é tanta aula aqui, leva o ovo é tão gostoso, tão prático, leva na casinha, iogurte desnatado, é bom demais, leva lá o atumzinho, isso, oleaginosa, tem proteína. Olha quantas ideias e quanta coisa a gente pode aprender ao vivo. Muito obrigada mais uma vez. Sempre, excelente Carol. aula. Quem quiser saber mais, tem que segui-lo lá no Insta, no @, é o Doutor Abreviado. Isso. Doutor Abreviado Roberto Navarro, tudo junto. E tem o site para você acessar, que é o nutrasaude.com.br, sempre com uma aula e com todo e qualquer argumento científico, porque você faz medicina e a gente agradece, doutor Roberto. Eu que agradeço. Muito obrigada. Adorei. Pauta linda, cheia de informação. Obrigado.